Depois de um pequeno desvio de percurso, estamos aqui com a parte 2 para finalizar o react desse vídeo maravilhoso do Braga Yaga. Então, vocês já sabem, vai ser um vídeo longo, porque ainda tem 1 hora de vídeo pra gente reagir. Não vou enrolar vocês, vamos logo chamar a vinheta e começar esse react. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda, lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um Super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. Então, continuando de onde paramos, do vídeo Comunista Chora com meu livro Braga Yaga, o Thiago estava prestes a trazer pra gente a entrevista com uma das autoridades, uma das fontes do livro que ele escreveu, inclusive a fonte mais elogiada pelo próprio Jones Manuel, a.k.a. nós, o povo soviético. O que você acha da gente assistir a entrevista com o professor Geoffrey Roberts agora? Geoffrey Roberts é professor emérito da University College Cork, na Irlanda, membro da Royal Irish Academy e autor desse livro magnífico, Stalin's Wars. Mas nesse vídeo a gente só vai assistir um aperitivo, porque a entrevista completa vai sair com o lançamento do livro do professor. Mas calma que antes de eu começar eu tenho uma outra surpresa pra vocês. O professor Roberts vai ter a voz de ninguém mais, ninguém menos que ele, o rei de Gondor, o melhor amigo do Battosai, o nosso querido Afonso Amazones. Espero que vocês gostem. What an honor to have you. Que honra ter o senhor no meu canal, professor Roberts. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Então podemos começar? Claro, vamos lá. Eu acho que uma das maiores qualidades do seu livro, entre muitas outras, é claro, é a quantidade de detalhes que o senhor dá sobre as relações nazis-soviéticas antes e durante a guerra. Então eu queria começar exatamente aqui, professor, na página 41 do seu livro. Essa é uma obra-prima da Segunda Guerra Mundial, que eu sempre recomendo ao meu público, inclusive. Eu também tenho um. Eu também tenho um. Aqui, o senhor tem uma cópia, que coincidência. Eu consulto às vezes, é importante eu tê-lo à mão. Muito bom, que coincidência o senhor ter uma. Eu às vezes esqueço uma coisa ou outra, então eu tenho ele sempre à mão. Excelente, professor. Então na página 41 dessa obra-prima maravilhosa, o senhor faz uma citação muito interessante aqui. O senhor faz uma descrição de uma passagem muito interessante sobre Stalin, de uma conversa entre Stalin e o nazista Ribbentrop, na qual Stalin enfatizou o precedente de Rapallo para apoiar o seu novo pacto. E aí eu gostaria de citar diretamente do seu livro, então, professor, na página 41. São 4 páginas, são 4 frases apenas. Historicamente, o governo soviético nunca descartou a possibilidade de manter boas relações com a Alemanha. Portanto, o governo soviético tem a consciência tranquila de começar a retomar a cooperação com a Alemanha. Essa colaboração representa uma força que todas as outras combinações devem dar lugar. Então, desde o início do seu relacionamento com os nazistas, Stalin levava muito a sério o seu comprometimento com a amizade de longo prazo com os nazistas. E ao longo do seu livro, o senhor leva a sério esse comprometimento de Stalin, não é? Então, professor, o senhor poderia nos dizer sua conclusão de que Stalin estava realmente comprometido em garantir a amizade com os nazistas desde o início da guerra? Bom, vamos lá então. Para entender isso, precisamos... Pô, um ponto bem interessante já que ele levantou, né? Porque, novamente, lembrando, já que isso estava na parte anterior do React, talvez nem todos tenham assistido, mas eu espero que sim, né? Faz mais sentido você assistir todas as partes em ordem. Esse cara, esse grande especialista, o Geoffrey Roberts, ele foi muito elogiado pelo Jones Manuel. Ele próprio disse que o trabalho desse cara é muito sério, esse cara sim é uma autoridade mundialmente reconhecida e respeitada mesmo. E o Thiago já levantou um ponto que sem dúvida faria qualquer comunistinha
se virar do avesso, porque eles sempre negam que os nazistas e os soviéticos tenham sido, de fato, amiguinhos e aliados, né? Eles falam que não, que os soviéticos foram os grandes responsáveis por derrotar os nazistas. Inclusive, o Thiago até tirou uma onda legal com o Jones Manuel por causa disso, né? Ele é o único brasileiro de chique-chique que lutou na Segunda Guerra ao lado dos soviéticos para derrotar os nazistas. Porque ele falou, né? Nós derrotamos os nazistas na Segunda Guerra. O Jones falou em algum podcast. Então, é muito importante eles defenderem essa narrativa de que comunistas e nazistas são inimigos mortais. Especialmente os soviéticos eram grandes inimigos que foram os responsáveis por derrotar o nazismo. E essa narrativa fica bem prejudicada se você entende que não, né? Que eles começaram como aliados e, no fim das contas, só se tornaram de fato inimigos quando um pisou no calo do outro. Então eles tinham uma parceria, eles tinham uma aliança, tinham até uma amizade. E vamos ver, né, se uma autoridade mundialmente reconhecida, inclusive reconhecido pelo próprio Jones Manuel, concorda com isso. O que será que o nosso povo soviético diria se Geoffrey Roberts concordar? Voltar à década de 1920, não é? Então, na década de 1920, havia um relacionamento entre a União Soviética e a Alemanha. A Alemanha de Weimar, que era antes da Alemanha de Hitler, que era chamado de Tratado de Rapallo. Então, um tratado assinado pela Alemanha e pela União Soviética em Rapallo de 1922, que resolveu vários problemas que surgiram entre eles durante a Primeira Guerra Mundial, não é? E isso foi um tipo de restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais que levou a vários e vários anos de cooperação política, econômica e diplomática entre a União Soviética e a Alemanha. Foi uma cooperação muito, muito ampla. Isso foi nos anos 20, então isso foi apenas 10 anos antes de quando você citou essa fala de Stalin, não é? Essa citação de Stalin é de 10 anos depois. E quero dizer que, dependendo da sua idade, sabe, quando você chegar à minha idade, 10 anos atrás, não é muito tempo, isso se aplica a Stalin também. Então, manter essa boa relação de cooperação e frutífera com a Alemanha foi, portanto, uma experiência viva para a liderança soviética. Isso incluindo o próprio Stalin, era isso a que ele se referia. E esse relacionamento que ele desenvolveu entre União Soviética e Alemanha após a assinatura do Pacto Nazi-Soviético foi o que chama de Novo Rapallo. E era uma nova era de cooperação entre a União Soviética e a Alemanha nazista. E é evidente que Stalin claramente considerava isso como sendo uma nova era de cooperação. Eu não tenho tanta certeza se era amizade, mas com certeza uma coexistência e cooperação. Uma coexistência de longo prazo, aliás, cooperação de longo prazo e cooperação com a Alemanha nazista. Foi isso que ele disse em suas conversas com Ribbentrop. E ele conversou com Ribbentrop em Moscou pela segunda vez. A primeira foi para assinar o protocolo secreto do Pacto Nazi-Soviético e o Pacto de Não Agressão. Mas no final de setembro de 1939, ele retornou para Moscou para refinar esses acordos e ajustá-los de várias maneiras para acabar consolidando o Pacto Nazi-Soviético. Então, é nesse contexto que Stalin disse essas palavras a Ribbentrop. E na minha opinião é que, como historiador, eu vou para onde as evidências me levam, não é? Cara, isso aqui é incrível, porque é impossível você escutar tudo que o especialista está falando sem pensar no Jones Manuel assistindo isso. O cara que ele próprio referenciou, o cara que ele próprio referendou, né? Falou, esse cara aqui sim faz um trabalho sério e mundialmente reconhecido. O trabalho desse cara vocês precisam prestar atenção. Agora você tem esse próprio cara falando pro Thiago Braga, além de tudo, né, o falsificador da história que ele alega, que os soviéticos e os nazistas eram aliados sim, e tinham uma aliança importantíssima e o próprio Stalin reconhecia demais a importância dessa aliança. Tudo bem, ele falou, não sei se necessariamente amigos, mas aliados, e aliados de uma forma que o Stalin reconhecia a importância e o valor disso, sim. Acabou com a narrativa nojenta do soviético de chique-chique. Não tem mais o que falar, cara. O Thiago colocou já como um preview do primeiro vídeo, né? Primeira parte do Thiago refutando o Jones Manuel. E tinha ficado uma expectativa muito grande. Tipo, mano, o que vai sair dessa conversa do Thiago com o cara que o Jones estava falando que era uma boa fonte. E já começou de forma sensacional. E ele ainda falou que isso aqui é só um aperitivo. Mas esse trecho que ele selecionou, não sei até onde vai, né? A primeira resposta já tá destruidora, já tá sensacional. Acabou com o Jones Manuel nisso aqui. Como que o cara faz agora? Ele muda o discurso, finge que nunca elogiou, que nunca falou que Geoffrey Roberts era um cara sério, com um trabalho sério e mundialmente reconhecido? Não. Quer saber? O trabalho desse cara é uma porcaria, só fala merda, que é o que ele fala de todos os historiadores que contrariam a narrativa escrota e comunista dele. Como é que fica? Ele próprio elogiou o cara e agora o cara tá aí
destruindo as merdas que ele fala na internet pros acéfalos que o acompanham. E essas e outras evidências me levam a concluir que talvez entre agosto e setembro de 1939 até mais ou menos o verão de 1940, Stalin está seriamente investindo na possibilidade de que é viável sim, e há uma boa chance de coexistência de longo prazo com a Alemanha nazista de Hitler. Stalin acha que é viável. O professor Roberts é um gentleman, na verdade. É uma pena que o Jojo da Comunada tenha pirateado o respeitado livro dele e distorcido o que o professor diz. Mas muito bem, ele não leu o livro do professor Roberts em inglês, porque como eu mostrei pra vocês, ele não sabe ler inglês. Pelo jeito ele jogou tudo isso aqui no Google Tradutor. E mesmo jogando no Google Tradutor, o camarada é incapaz de ler e entender o que tá lendo. Olha aqui. E aí a gente vai para um elemento que é matador deste último bloco. O Tiago Braga diz que a União Soviética não tinha intenção nenhuma de atacar a Alemanha nazista, que a União Soviética estava muito bem, que o pacto só foi rompido porque a Alemanha rompeu. A gente acabou de ver na citação do professor Roberts que a perspectiva soviética era tentar adiar a guerra até 42 para estar mais forte e conseguir colocar o enfrentamento da Alemanha em outros termos, né? Vamos ver o que o professor Roberts fala na página 106 e 107. Presta atenção. Dizer que a União Soviética estava se preparando para uma ação ofensiva contra a Alemanha não significa endossar a ideia de que Stalin estava preparando uma guerra preventiva contra Hitler e pretendia lançar um ataque preventivo. As manobras políticas e diplomáticas de Stalin mostram que ele estava desesperado por paz no verão de 41. Se Stalin tivesse conseguido adiar a guerra até 42, é possível que tivesse decidido tomar a iniciativa. Cara, é realmente bizarro, porque ele tá lendo um trecho que contradiz a narrativa dele e ele não tá entendendo que conclusão que ele vai tirar disso aqui. Ia atacar primeiro, mas sua inclinação sempre foi adiar a guerra o máximo possível. Jones, mas como é que o professor Roberts pode dizer que Stalin, se tivesse conseguido adiar a guerra, poderia estar preparado para atacar em 42? Ele diz isso, gente, porque ele estudou a doutrina militar soviética, ele estudou largamente o que pensava, o que escrevia, como agiam os generais soviéticos, e o generalato soviético tinha uma perspectiva de pensar a doutrina militar centrada na ofensiva. Então, vinha se debatendo no generalato soviético como a União Soviética poderia armar uma ofensiva contra a Alemanha nazista. Então, estava nos planos dos generais soviéticos, plano ofensivo para um ataque preventivo à Alemanha nazista, sabendo que a ruptura do pacto de não agressão era questão de tempo. A questão do Stalin era... Basicamente, ele pegou o que o professor, a autoridade que ele está referendando, disse e acrescentou um monte de coisas que ele não disse pra aí sim levar a conclusão pro lado que ele tá querendo. Isso é falsificação, mano. Ele tá pegando um autor, falando, ó, esse aqui é uma autoridade de fato. Aí ele pega uma coisa que o cara fala e adiciona no meio do que ele falou um monte de coisas que ele não falou, que isso é que vai dar o contexto que ele quer. Que canalice, sabe? Isso é desonestidade intelectual pura e escancarada. Conectar este debate a uma preparação econômica, industrial, tecnológica e tal. Eu queria muito ser uma mosquinha para observar o Jones Manuel assistindo especialmente o trecho da entrevista onde a própria autoridade que ele fez referência desmente todas as bostas que ele diz no seu vídeo que ele prega pros seus seguidores, cara. Como eu queria ter visto esse momento. Deve ter sido lindo. Para a União Soviética ter tempo suficiente a partir de uma posição de força segura, tendo certeza que ganharia a guerra. Por isso a perspectiva de tentar adiar ao máximo a guerra e só colocar em perspectiva quebrar o pacto em 42, né? Só que a Alemanha se adiantou, mas estava nos planos soviéticos. Isso é largamente debatido pelo professor Roberts. Aí o Tiago Braga diz assim, se Hitler não tivesse quebrado o pacto, os soviéticos, ó... Vocês entenderam, né? Que ele tá montando essa narrativa pra falar que os soviéticos não acabaram com a amizade deles com os nazistas só porque os nazistas é que pisaram no calo deles primeiro. Ou seja, se os nazistas não tivessem feito merda, se os nazistas tivessem cumprido com o acordo e ficado de boas até o final, eles teriam sido aliados dos nazistas até o final. Ele tá falando, não, eles já tinham intenção de fazer isso sim, olha só como Geoffrey Roberts confirma isso. E aí ele coloca um trecho onde ele não confirma isso. E acrescenta essas informações que ele tá tirando da bunda pra confirmar. Eles nem pensavam em quebrar o pacto. Não tava na cabeça deles, eles confiavam, tava tudo certo, tudo tranquilo, né? Mas continuando. Ele confiava na destreza... Olha como ele não consegue compreender nem texto traduzido que ele tá lendo. Ele tá aqui nas páginas 70 e 71 do livro do professor Roberts, da versão original do livro do professor Roberts. Aí repara que ele tá lendo por ler, sem entender o que tá lendo. Aí quando o professor Roberts apresenta a possibilidade de ataque em 1942, na mesma oração ele já contradiz essa possibilidade e o comunista não teve a mínima capacidade de fazer essa simples interpretação de texto. Eu também sou professor de língua portuguesa. Então senta aí, comunista, que o tio vai te levar pro ensino fundamental agora. Lembra de uma coisa nas aulas da tia de português chamada análise sintática? Lembra não, né? Tava brincando de fazer revolução no parquinho, né? Enquanto seus amiguinhos gritavam, pode diamantes, você gritava pelos poderes do Gulag, né? Análise sintática é muito útil pra gente evitar interpretar texto errado e acabar falando besteira assim. Então vamos lá. Nessa frase aqui do professor Geoffrey Roberts, ele fala de uma condição e possibilidade de Stalin atacar. Mas ele está contrastando essa possibilidade com a certeza da inclinação de Stalin de sempre querer a paz. E o professor ainda usa o advérbio de tempo sempre
para enfatizar essa disposição de Stalin de querer paz a todo custo. Ou seja, as duas proposições... E tava bem óbvio no texto, né? Mesmo na versão traduzida que ele leu. Tipo, não foi difícil de entender. Deu pra perceber claramente, enquanto ele lia, que ele não tava entendendo o que ele tava lendo. Cara, que bizarro. Posições se chocam aqui. E esse animal é professor, não é? Ou diz que é, não sei. Mano... Ai, educação no Bostil, né? Essa análise mostra pra gente que uma evidência do professor é mais forte do que outra. Então a frase, se Stalin tivesse conseguido adiar a guerra até 1942, é possível que tivesse decidido tomar a iniciativa e atacado primeiro, mas sua inclinação sempre foi adiar a guerra o máximo possível, essa frase aqui está dentro de um período composto. Ou seja, uma frase que tem duas orações ou mais, e orações são definidas essencialmente pelos verbos nela. Então aqui, já na primeira oração, nós já temos uma condição que é expressa pela conjunção se. E se você entende o mínimo de língua portuguesa, tá, não é o seu caso, mas você deveria saber que condição indica incerteza. E na segunda oração nós temos novamente uma possibilidade que indica mais uma vez incerteza, que é expressa pela locução conjuntiva subordinativa, é possível que, tornando essa frase uma oração subordinada expressando incerteza como um todo. Ou seja, as duas primeiras orações da frase indicam mera condição, possibilidade, incerteza. E não certeza. Jones, mas como é que o professor Roberts pode dizer que Stalin, se tivesse conseguido adiar a guerra, poderia estar preparado para atacar em 42? Ele diz isso, gente, porque ele estudou a doutrina militar soviética. Não, Comuna. O professor não sabe que Stalin atacaria. Você que não entendeu nada do que ele disse. Repara no cuidado que o professor Roberts usa os verbos e as locuções e advérbios aqui para deixar claras as condições e a possibilidade, que são muito específicas aqui. Se Stalin tivesse, é possível que ele teria. Não tem como expressar mais dúvida e incerteza do que isso aqui. O professor está apenas trabalhando com uma breve especulação aqui. Tanto é que todas as condições poderiam ou não acontecer também. Por isso que E o ponto mais importante é que ele fala, logo em seguida, que apesar de todas essas possibilidades, a intenção de Stalin sempre foi manter a paz, manter a aliança com os nazistas. Cara, é muito, muito louco. O próprio idiota leu e não entendeu o que estava lendo. Condição. Por isso você erra miseravelmente quando fala essa besteira aqui. Jones, mas como é que o professor Roberts pode dizer que Stalin, se tivesse conseguido adiar a guerra, poderia estar preparado para atacar em 42? Ele diz isso, gente, porque ele estudou a doutrina militar soviética. Ele não O Thiago tá mostrando que o cara não sabe história, não sabe inglês e não sabe nem português. Que aniquilação, meus sabe, amigos. amiguinho. Ele está apenas exercitando uma condição e possibilidade em um cenário hipotético. E ele deixou isso claro se você soubesse interpretar texto. Agora vamos nessa frase aqui para a única certeza que o professor Roberts dá nessa frase inteira, que está na última oração, justamente quando o professor consolida o raciocínio dele, contrastando com as outras duas orações. Mas sua inclinação sempre foi adiar a guerra o máximo possível. Repare que aqui o professor fala com autoridade e certeza. Ele não usa o advérbio de dúvida talvez, e nem a locução adverbial às vezes. E começa com um mas, né? Justamente para contrapor o que ele estava dizendo antes com todas essas incertezas. Meu Deus. Nem usa a condição aqui. Ele usa o advérbio de tempo sempre, que indica algo que ocorre o tempo todo. Pois é, Stalin queria manter a paz com seus amiguinhos nazistas. É isso, ponto. Acabou. Forma contínua, habitual e factual nas posturas de Stalin. O professor trabalha com evidências aqui, não com achismos. A breve especulação dele no primeiro ponto só serviu para reforçar o último. E justamente para contrapor essas ideias, o professor começa a última oração com uma conjunção coordenada adversativa, mas, que indica contrastes de ideias ou oposições de argumentos. Então, nesse caso aqui, o professor está contrastando uma condição barra possibilidade barra talvez das primeiras orações com a certeza na terceira. Em outras palavras, a sintaxe aplicada pelo professor nessa frase mostra pra gente que ele está opondo ou dificultando as possibilidades apresentadas nas duas primeiras premissas com a certeza verificável da terceira. E esse contexto fica ainda mais claro e evidente quando a gente continua lendo o parágrafo. Stalin estava confiante nas proezas militares do Exército Vermelho, mas temia as consequências do envolvimento soviético numa grande guerra, que trazia consigo o perigo de que os inimigos capitalistas da União Soviética poderiam unir-se contra um inimigo comunista comum. Ao mesmo tempo, a aposta de Stalin na manutenção da paz com Hitler no verão de 1941, exigiu que a contingência de cobertura de defesa adequada estivesse em vigor se seus cálculos provassem estar errados. Então aqui o professor deixa claro que a inclinação ofensiva dos generais soviéticos era impedida pela inclinação de paz de Stalin. E no final, como a gente sabe, a vontade de Stalin prevaleceu. E a União Soviética não tomou a iniciativa de atacar a Alemanha. O texto do professor Roberts é lindo e funciona como uma engrenagem de um relógio britânico. Mas depois de ler tudo isso aqui, o comunista entende o quê? Por isso a perspectiva de tentar adiar ao máximo a guerra e só colocar em perspectiva quebrar o pacto em 42, né? Só que a Alemanha se adiantou, mas estava nos planos soviéticos. Pois é, né?
Só que a Alemanha se adiantou, né? Poxa vida, Hitler, você podia ter esperado só mais um pouquinho para atacar, né? Porque aí o web comunista não ia precisar fazer essas piruetas malucas aqui. Se Rebeca de Andrade se machucar para as próximas Olimpíadas, Jones Manuel acaba de provar que é bom no duplo twist carpado para defender Stalin. Em nenhuma parte do livro, e muito menos aqui, nesse trecho, o professor Roberts considera real a possibilidade de Stalin quebrar o pacto em 1942. Ele simplesmente não diz isso. Tanto que ele problematiza o contexto com todas as palavras que indiquem que é uma simples condição e possibilidade, que poderiam não acontecer. A maior prova disso é quando a gente compara novamente as orações. Repara que as duas primeiras orações, o professor não analisa a inclinação e nem o comportamento ou o desejo de Stalin em relação ao ataque. O professor não diz, a inclinação de Stalin mostra que se ele conseguisse adiar a guerra, é possível que ele atacaria em 1942. Não. Repara que a inclinação, desejo de Stalin, prova que a real atitude dele está na última oração. Mas sua inclinação sempre foi adiar a guerra o máximo possível. Presta atenção aqui, adiar a guerra o máximo possível. Nesse contraste de orações, inclusive, o professor deixa claro que se Stalin pudesse passar de 1942 em paz, ele passaria. Por quê? O professor responde, a inclinação de Stalin sempre foi adiar a guerra o máximo possível. Seria incoerente o professor dizer aqui o máximo possível se ele acreditasse que Stalin atacaria em 1942. O máximo possível indica tempo indeterminado. Já 1942 é um tempo determinado. Se o professor realmente acreditasse que Stalin atacaria em 1942, ele deveria ter dito então, a inclinação de Stalin sempre foi adiar a guerra até 1942, e não o máximo possível. Viu como faz sentido? Viu como a análise sintática é uma coisa linda? Ele defende que Stalin queria adiar a guerra o máximo possível, e isso sempre na perspectiva de um ataque de Hitler. Nunca de uma ofensiva iniciada por Stalin. O professor Roberts é categórico quanto a isso, como vocês vão ver na entrevista com ele. Stalin nunca estipulou uma data para tomar a iniciativa para quebrar o pacto. Nunca. Ele se preparava para se defender caso a Alemanha atacasse. E aí sim, contra-atacar. Exatamente como aconteceu na história, inclusive. Mas vamos aceitar por um momento que o professor acreditasse mesmo que Stalin atacaria em 1942 se as condições fossem favoráveis. Essa interpretação do professor deixaria de ser uma possibilidade e viraria certeza? Não, porque não aconteceu. Stalin não atacou. É impossível confirmar essa hipótese. Por isso vai ser sempre, no máximo, uma hipótese. Viu como a análise sintática é uma coisa linda? Que ajuda a gente... Ainda tem esse pequeno detalhe, né? No fim das contas é tudo um malabarismo, um contorcionismo, realmente, um duplo twist carpado para tentar justificar... Não, eles eram amiguinhos e tal, mas os soviéticos não queriam isso. Stalin estava pronto para atacar Hitler a qualquer momento, ele só não atacou porque, poxa, Hitler atacou primeiro, né? Hitler acabou dando o primeiro passo antes, se adiantou, mas se ele não tivesse adiantado, os soviéticos iam acabar com os nazistas de qualquer jeito, porque eles queriam acabar com os nazistas, né? Não eram aliados como eles colocaram no papel. Por isso que é tão bizarro você saber o quanto o nazismo é estigmatizado e o comunismo não. Porque eles foram literalmente aliados, cara. Eu fico louco. Como é que pode ainda ter gente que não percebe que o comunismo é um desastre histórico praticamente na mesma medida que o nazismo, se não até pior, se a gente levar em consideração o número total de mortos por cada ideologia. A gente a entender, compreender o contexto, a interpretar melhor o texto. Então, quando a tia de português estiver na aula de análise sintática, sente-se, preste atenção e aprenda, menino. Mas aí você vê que bizarro, né? Os comunistas não estão preocupados em compreender as evidências do professor, mas em defender a ideologia maluca deles. O professor Roberts apresenta uma condição e possibilidade de ataque, contrastando com a certeza de Stalin sempre buscar a paz. Ou seja, entre o talvez e o sempre, o comunista olha para a frase e diz, quer saber? Eu acho que nesse caso aqui, o talvez é mais certo do que sempre. Inclusive, olha que doideira, logo antes desse trecho, logo antes que o comunista leu, na mesma página 70, ele já tinha lido na tela a confirmação de tudo que eu mostrei aqui, que Stalin estava buscando a preservação de paz com Hitler. E se ele pudesse adiar a guerra até 1942, era para estarem mais preparados para se defender e não atacar. Olha aqui mais uma vez o comunista lendo, ó. Como argumentou Evan Maudsley, Stalin e o alto comando soviético acreditavam que estavam lidando com Hitler a partir de uma posição de força, não de fraqueza. No contexto dessa análise da guerra futura, Stalin não tinha medo de um ataque surpresa de Hitler. No máximo custaria a perda de algumas batalhas táticas de fronteira. Neste cálculo, a aposta de Stalin na preservação da paz faz muito mais sentido. A recompensa poderia ser um adiamento da guerra até 42, quando as defesas... A aposta de Stalin na preservação da paz. Stalin estava apostando que eles poderiam manter o pacto e preservar a paz entre soviéticos e nazistas. E caso isso não acontecesse, ele estava preparado, porque no máximo perderia algumas batalhas ali e tal, mas eles conseguiriam lidar com isso porque estavam numa posição de força. Cara, é por isso que eu falei, você escutando, mesmo sem toda a explicação do Thiago, é muito fácil você escutar ele lendo e perceber que o cara não está entendendo o que ele está lendo porque não faz sentido. Ele leu uma coisa e concluiu exatamente o oposto do que ele estava lendo, mano. Soviéticas estariam muito mais fortes e os preparativos do país para a guerra estariam completos.
Paradoxalmente, então, o ataque surpresa alemão de 22 de junho de 41 não surpreendeu ninguém, nem mesmo Stalin. A surpresa desagradável... Ou seja, ele só leu por ler aqui para encher a tela de texto, sem nem prestar atenção no argumento do professor. Ele só joga texto na tela o tempo todo sem tratamento nenhum. Mas eu tô aqui para mostrar as distorções dele, para não deixar sobrar nada. Olha o professor Roberts aqui confirmando a inclinação pacífica de Stalin em relação à Alemanha. Agora eu leio para vocês aqui na página 70, ó. No contexto dessa análise da guerra futura, Stalin não tinha medo de um ataque surpresa de Hitler. No máximo, custaria a perda de alguns recursos táticos de batalha de fronteira. Neste cálculo, a aposta de Stalin na preservação da paz faz muito mais sentido. A recompensa poderia ser um adiamento da guerra até 1942, a altura em que as defesas soviéticas seriam muito mais fortes e os preparativos do país para a guerra concluídas. Repara que quando o professor fala em adiar a guerra até 1942, é para preparar melhor a defesa e não o ataque. Ele é claro aqui. Novamente, Stalin não apoiava os planos ofensivos do generalato, por isso uma ofensiva soviética não aconteceu. O professor Roberts é explícito em todo o seu livro, galera. Todo, sobre o caráter pacífico e defensivo de Stalin e o interesse dele de adiar a guerra o máximo possível para se defender, não para tomar a iniciativa e atacar. Vocês estão vendo como que é chato responder comunista? Eles erram tudo, o tempo todo. O cara não consegue interpretar nenhum texto traduzido simples na frente dele. Mas a gente precisa ser compreensivo com o camarada também. É claro que ele ia errar tudo. Ele foi pegar uma obra em inglês, sem nem saber inglês, traduziu trechinhos isolados no Google Tradutor para tentar me refutar, aquele famoso cherry picking, sabe? Aí sai essa bagunça aí toda. Então aprenda com ele. Se você não entende o idioma que você está lendo, fica quietinho na sua. E não sai por aí querendo corrigir o trabalho dos outros, não. Agora que a gente estudou e compreendeu corretamente a análise do professor, vamos lembrar de uma distorção que o comunista fez do argumento do professor Roberts nesse trecho aqui. Olha o que ele disse aqui. Jones, mas como é que o professor Roberts pode dizer que Stalin, se tivesse conseguido adiar a guerra, poderia estar preparado para atacar em 42? Ele diz isso, gente, porque ele estudou a doutrina militar soviética. Errado, comunista. O professor Roberts não sabe que Stalin atacaria. Ele está trazendo uma hipótese e especulação. Olha mais uma vez a entrevista com o professor Roberts, ele deixando claro isso. As ações de Stalin eram defensivas, né? E é muito fascinante entender esse comportamento de Stalin, professor. Porque todas as evidências nos dizem que as ações de Stalin foram apenas para defender a União Soviética e nunca para atacar a Alemanha nazista. É isso mesmo. Então, algumas pessoas levantam o argumento oposto. Eles dizem que Stalin fingia ser defensivo, mas, na verdade, ele estava planejando uma guerra ofensiva, bem agressiva, contra os nazistas. E realmente não há nenhuma evidência para provar tudo isso. O que há evidências realmente, como eu disse antes, quando a guerra chegasse, o Exército Vermelho lançaria uma campanha ofensiva. Isso é verdade. Eles vão atacar. Aqui acabou de novo, né? Mais uma vez, saindo da boca do próprio autor que ele não estava conseguindo entender. Aqui tá super claro, né? Até um idiota que nem o Jones Manuel é capaz de entender agora que o próprio autor falou, de uma forma mais casual, o que estava escrito no livro que ele não teve capacidade de interpretar. É claro. Eles se preparam para guerras futuras também, posturas para guerras futuras, preparando-se para guerras daquela natureza, mas isso pode levá-los a serem mal interpretados, como se preparando para iniciar uma guerra. Mas isso, eu não vejo nenhuma evidência nisso. As evidências que eu vejo indicam que os soviéticos estavam aguardando. Como que ele sabia que o Stalin estava preparado para uma ofensiva contra os nazistas a qualquer momento? Porque ele estudou. Aqui ele tá falando, eu não vejo nenhuma evidência nisso. Não, ele não ia fazer isso. Ele simplesmente estava preparado para se defender de, né, aí sim, possíveis ameaças ofensivas de outros países, em especial, né, de Hitler, uma vez que esse pacto poderia ser quebrado pelos alemães, o que eles não estavam considerando fazer, os soviéticos. Pelo menos Stalin não estava. Acabou. Simplesmente acabou. Colocou em palavras tudo que o imbecil não entendeu no livro que ele estava lendo e tentando usar para refutar o Thiago Braga. E se preparando para a guerra, um ataque por parte dos alemães. E quando foram atacados pelos alemães, os soviéticos pretendiam lançar os seus contra-ataques estratégicos e ações ofensivas e pretendiam levar a luta até os alemães na guerra. Eu queria fazer mais um comentário sobre os detalhes. Um detalhe interessante sobre a história é que eu tenho certeza que você concorda com isso. Como os detalhes são interessantes, os detalhes são fascinantes. E quando você se aprofunda nisso, você realmente gosta de se aprofundar nas coisas, como nessa conversa que estamos tendo agora. É realmente fascinante. As perguntas são ótimas. Eu estou adorando. Com certeza, professor. Eu estou muito empolgado com isso. É por isso que eu estou tão curioso, sabe? Fazendo essas perguntas mais profundas para o senhor. Eu gosto dessas perguntas. Eu adoro. Continue. Olha como o professor Rob. E é interessante, né, cara, porque não é toda hora, vamos falar a verdade, né? Não é toda hora que um historiador tem um espaço para uma entrevista tão profunda, tão densa, que entra em cada detalhe e que vai ser levada ao mainstream. Porque a gente tá falando aqui de vídeos que pegam milhões de visualizações. Então, para ele, deve ter sido realmente sensacional poder conversar com outro historiador que entende do assunto profundamente e pode fazer perguntas entrando nos detalhes da história.
Porque certamente eles geralmente vão falar, quando vão falar para um veículo maior, né, para um jornal, para um grande canal, enfim, eles vão falar das questões macro, eles vão falar dos grandes eventos, dos grandes acontecimentos. Dificilmente eles vão ir nas minúcias, que é o que o Thiago está fazendo. Até porque ele estava no meio de um debate também. E escreveu o livro dele e o professor era uma das fontes. Ainda que aquele livro especificamente não tenha sido usado como fonte, o professor foi. Então, com certeza, deve ter sido uma experiência incrível para todos esses historiadores. A oportunidade que o Thiago deu para eles de entrar numa conversa tão profunda, tão densa sobre a sua área de especialização e ainda levando isso para um público tão grande. Tudo bem, um público brasileiro que não é falante da língua nativa deles em geral, mas é uma coisa muito legal, né, cara? E mesmo que não fosse para um grande público, só o fato de ter a oportunidade de conversar sobre um tema que, obviamente, ele tem que ser apaixonado para se aprofundar tanto, nesse nível de detalhes, deve ter sido sensacional. Deu para ver que foi uma conversa prazerosa para a autoridade favorita, né, para o especialista mais indicado por Jones Manuel, nós, o povo soviético. Roberts não deixa a menor dúvida que os soviéticos não iriam atacar. Eles não iriam quebrar o pacto. Não há evidência de que Stalin planejava quebrar o pacto e atacar. Muito menos uma data específica para isso. Mentiu. E mentiu errado, né, comunista? Os poucos trechos que ele lê fora de contexto e lê tudo errado. Mas o comunista não disse que eu sou falsificador? Que eu oculto as informações? Mas eu acabo de pegar o soviético revelador de falsificações e outra mentira e omissão aqui. Ele esqueceu de colocar no Google Tradutor e mostrar no vídeo dele um outro trecho que ia ser um probleminha para a narrativa dele. Aí ele resolveu esconder a conclusão real do professor Roberts sobre um assunto que é vergonhoso para comunista falar mesmo. Então, nesse caso, é melhor esconder. Nem tocar no assunto mesmo, finge que não existe. Mas eu mostro para vocês, apenas 9 páginas atrás desse trecho que o comunista leu. Aqui, o professor Roberts já mostrava a interpretação dele sobre a real postura de Stalin de tomar a iniciativa de fazer a guerra com Hitler. A gente não precisa nem ver a entrevista do professor para isso. O professor já diz isso claramente, aqui bonitinho no livro dele. Dá uma olhada aqui, na página 63, olha esse subtítulo aqui, Aqui, Ah, esqueci. Tá entendendo nada, né, comunista? Tá bom. Eu coloco no Google Tradutor para você. Apaziguamento no estilo soviético. Antes da Segunda Guerra Mundial, Stalin criticava frequentemente a política de apaziguamento anglo-francesa, alegando que fazer concessões a Hitler só aguçava seu apetite por mais ganhos territoriais. Essa consideração foi deixada de lado nos 3 meses anteriores a 22 de junho de 1941, enquanto Stalin tentava desviar Hitler da guerra por meio de uma série de gestos extravagantes de amizade destinados a demonstrar suas intenções pacíficas em relação à Alemanha. Puxa vida, ele não mostrou esse trecho para vocês, camaradas? Por que será que ele omitiu essas informações tão relevantes do professor? Não foi ele que elogiou tanto o professor e quis citar o professor Roberts no vídeo dele para me contradizer? Mas vocês acreditam que ele escondeu um subtítulo inteiro do professor Roberts do vídeo dele? Que estava só 9 páginas antes do que ele estava lendo e que era fundamental para a gente entender esse contexto? Ele esconde, mas eu mostro para vocês. Apaziguamento no estilo soviético. E aí você sabia que o professor Roberts segue mostrando uma série de gestos extravagantes de amizade de Stalin para Hitler poucas semanas antes da invasão de junho de 1941, porque o camarada ficou quase 3 horas no vídeo dele falando um monte de besteira e não falou sobre esse desespero de Stalin em buscar a paz com os nazistas, que eu cito tantas vezes no meu livro. Ele esconde de vocês, mas eu mostro. Mas aviso importante, se você é comunista, é melhor fechar esse vídeo, dar dislike e sair dele, porque muitas almas comunistas serão perdidas a partir desse momento. Dito isso, na página 63 e 64, o professor Roberts mostra pra gente que Stalin estava fazendo uma série de gestos extravagantes de amizade para Hitler. E essa é mais uma evidência de que Stalin queria realmente paz com os nazistas. E muito. Inclusive, a amizade é um termo que o professor Roberts usa aqui, viu? Tá claro. Claro que não era uma amizade de verdade, tipo 2 amigos jogando The King of Fighters 97 no Flipper, pelo amor de Deus. Mas a amizade é um termo comum que muitos historiadores usam porque estão nos pactos. Então bora continuar que vai ficar divertido isso aqui. O primeiro destes gestos foi a assinatura, em 13 de abril de 1941, de um pacto de neutralidade com o Japão. Esse tratado foi uma mensagem clara para Hitler de que Stalin ainda estava interessado em negociações e acordos com o eixo. Poxa, Juju, por que você não mostrou isso para o seu público? Você não se levantou como revelador das minhas falsidades e mentiras? Por que você omitiu tudo isso? Mas tem mais. O simbolismo político do pacto representava mais do que significado estratégico. O próprio Stalin reforçou a mensagem a Berlim através de uma demonstração política de carinho pela Alemanha. Por ocasião da saída de Matsuoka, o ministro... Tá na tela, né? Para quem tá só escutando, teve uma correção. É uma demonstração pública de carinho. De carinho pela Alemanha. Por ocasião da saída de Matsuoka, o ministro das Relações Exteriores do Japão, de Moscou de trem em 13 de abril. Após dar adeus a Matsuoka na estação, Stalin procurou Schulenburg e o abraçou publicamente, dizendo a ele:
Devemos continuar amigos e você deve fazer de tudo para esse fim. Mais tarde, ele recorreu ao adido militar alemão Coronel Krebs e disse-lhe: continuaremos amigos de vocês, de qualquer jeito. Que dia triste pro comunismo brasileiro, meus amigos. Aí é complicado. Não acredito que o comunista foi esconder justamente essa informação tão relevante do público dele nesse vídeo. Mas tem mais, camaradas. Comunistas e nazistas eram amiguinhos. A verdade escancarada, esfregada na cara do soviético de chique-chique, vindo de uma fonte que ele próprio trouxe como uma referência. Eu preciso ficar destacando isso, né? É importante. Afinal, foi uma das especialidades que tornou o Thiago Braga famoso como jantador de comunistas. Pegar as fontes deles para mostrar que eles próprios estão distorcendo as informações. E aqui, mais uma vez, está fazendo isso de forma brilhante. No parágrafo seguinte, o professor continua mostrando pra gente que Stalin foi nomeado presidente do Conselho de Comissariado do Povo, mais uma vez, para fortalecer as defesas do país. E aí, aproveitando essa situação, adivinha só quem ligou para Moscou para elogiar Stalin por essa nomeação? Chuchu, um embaixador nazista. Olha o professor Roberts dizendo aqui pra gente. Moscou há muito cultivava a imagem de Stalin como pacificador e conciliador, e por isso Schulenburg telegrafou a Berlim informando que estava convencido de que Stalin usará sua nova posição para participar pessoalmente na manutenção e desenvolvimento de boas relações entre os soviéticos e a Alemanha. Aí o professor mostra que a partir desse momento, a partir da nomeação de premier de Stalin, foi seguida por uma série de gestos de apaziguamento. Inclusive, em 24 de maio, Schulenburg informou a Alemanha que a política de Stalin era, acima de tudo, visando evitar o conflito com a Alemanha. Como demonstrado pela atitude do governo soviético durante as últimas semanas, o tom da imprensa e a observância dos acordos comerciais celebrados com a Alemanha. Nada disso você contou para o seu público, né, camarada? E aí, quando os alemães invadiram a Grécia por Creta, sabe qual foi a reação de Stalin? O professor Roberts mostra. No início de junho, a queda de Creta para os alemães foi seguida por uma rápida retirada do reconhecimento soviético da soberania grega. Stalin vacilou com Leônidas, hein? Agora chegamos no ponto alto desses gestos extravagantes de amizade, nas palavras do próprio professor Roberts aqui. A campanha de apaziguamento de Stalin atingiu o clímax em 13 de junho de 1941, com a publicação pela TASS, imprensa soviética, de uma declaração negando rumores de conflito e guerra iminente entre a União Soviética e a Alemanha. A União Soviética, disse TASS, estava cumprindo o pacto de não agressão soviético-alemão, assim como a Alemanha, e os relatos contrários eram todos mentiras e provocações. A declaração negou que a Alemanha tivesse feito quaisquer novas exigências à União Soviética, mas deu a entender que poderia haver negociações se fosse esse o caso. Nos restantes dias de paz, os soviéticos deram uma série de outros indícios aos alemães que eles estavam abertos a negociações. O Jornelinsky Manelov omitiu tudo isso de vocês no vídeo, camaradas. Não acredito nisso? Logo essas informações relevantes? Agora olha, como eu deixo tudo isso bem claro no meu livro, aqui, página 170. Como ficará claro, Stalin não tinha a menor intenção de partir para o ataque. Tudo o que ele queria era evitar a guerra com Hitler, pelo tempo que Hitler pudesse e quisesse. Tá vendo como eu concordo bonitinho com os argumentos do professor Roberts aqui? Agora, só para acabar, de uma vez por todas. Ele invocou o livro do professor Geoffrey Roberts, sem ler o livro do professor Geoffrey Roberts, sem ter o livro do professor Geoffrey Roberts. Aí, sabe o que ele deixou de contar para você, público dele? Que Stalin enviou as condições para fazer parte das potências do eixo. Tá aqui dentro da obra do professor Geoffrey Roberts. Mais uma vez, para não ser atacado, Stalin estava disposto a assinar o pacto com os nazifascistas, entrando para as potências do eixo. Que feio, Manel. Esqueceu de mostrar isso? Tá bom, não tem problema. Até porque, convenhamos, né? Quem é que ainda não entendeu que é tudo a mesma coisa? Só mudam marginalmente as formas de cometer crimes. Ah, não? Eu mostro. Vamos lá, então. Páginas 57 a 59 do livro do professor Geoffrey Roberts. Da versão original, é claro. Não da Pipipichu. Depois de ser convidado por Ribbentrop para expandir ainda mais o relacionamento nazi-soviético, olha a resposta de Stalin aqui, ó, na página 58. Stalin respondeu positivamente em 22 de outubro. Concordo convosco que aumentar as melhorias das relações entre os nossos dois países é inteiramente possível em base permanente de uma delimitação de interesses mútuos a longo prazo. Mais uma evidência de que Stalin queria paz com Hitler o máximo de tempo possível,
nada de briga com os nazistas. Aí, no meio dessas negociações, começaram a surgir tensões entre os nazis soviéticos por questões envolvendo a Hungria e a Romênia, por exemplo. Mesmo assim, agora vem o clímax da busca de Stalin pela paz e cooperação com os nazistas. Tô desconfiando que o camarada não mostrou nada disso no vídeo dele. Acho que não, mas eu mostro. Numa diretiva a Molotov em 9 de novembro de 1940, Stalin expôs os seus objetivos para as negociações com Ribbentrop e Hitler. Molotov foi instruído a investigar as intenções alemãs e descobrir como a União Soviética figurava nos planos do governo de Hitler. Os interesses soviéticos em relação a toda uma série de questões internacionais deveriam ser afirmados, sobretudo em relação à incorporação da Bulgária na esfera de interesses da União Soviética, que Stalin designou como a mais importante questão das negociações. As instruções de Stalin a Molotov indicam que ele estava preparado para negociar um acordo abrangente com os alemães, e ainda pensava que uma parceria com Hitler era possível. Nada disso você mostrou nessa porcaria desse seu vídeo, né, camarada? Stalin só estava tentando entrar pro eixo só, porque você teria motivos para esconder isso do seu público. E aí, na página 59, o professor faz uma citação maravilhosa do historiador britânico John Erickson. Olha aqui. É bizarro, né? Porque não é uma coisinha qualquer que eles tentam esconder. É um detalhe da história. E não é algo que, tem mais ou menos uma ou outra evidência. Não, é uma das coisas mais fundamentais da história da Segunda Guerra, com pilhas de evidências e várias demonstrações de que Stalin era extremamente interessado em fazer parte do eixo, em se aliar aos nazifascistas, em não começar uma guerra contra a Alemanha, e que isso tudo só veio a mudar porque Hitler acabou pisando no calo dos soviéticos primeiro. É inacreditável, mano. É simplesmente inacreditável. Eles tentam reescrever a história em questões decisivas, fundamentais, porque eles precisam vender essa narrativa de que os fascistas eram ruins, os nazistas eram ruins, mas os soviéticos, os comunistas que eram aliados deles e que, eram amiguinhos próximos e queriam manter essa amizade o máximo possível, esses eram bons. E foram eles que derrotaram os nazistas porque eles eram bons e inimigos mortais dos nazistas. Vão apagar da história o fato de que eles eram aliados, amigos, próximos e queriam manter assim a relação. Quem não quis foi Hitler. O John Erickson comentou: a resposta de Stalin foi, em todos os sentidos, um teste das intenções de Hitler. Os termos soviéticos para aderir a um pacto de 4 potências equivaliam a dar a Hitler total liberdade no Ocidente, apenas ao preço de excluir sua opção de travar uma guerra bem-sucedida contra a União Soviética. Isso foi pesado, hein, professor Roberts? Isso foi muito pesado. Esse interesse de Stalin de entrar pro eixo é mais uma prova brutal de que ele não tinha a menor intenção de quebrar o pacto e atacar Hitler. Ele queria paz, a cooperação com Hitler o máximo que ele pudesse. E esse pacto nazi-fascista-comunista seria a chancela disso. Os nazistas não responderam a essa proposta de Stalin. Portanto, a única evidência que nós temos é o interesse escrito de Stalin de fazer parte das potências do eixo. Stalin não teve a possibilidade da proposta ser negada pela Alemanha e ele dizer: não queremos, não. Stalin enviou as condições, mas Hitler não respondeu de volta. Portanto, a história termina aí, com o interesse de Stalin enviando as condições para fazer parte do pacto nazi-fascista. É exatamente isso que eu exponho no meu livro, citando aquele artigo de 2002 do professor Geoffrey Roberts. Stalin manda as condições em novembro de 1940 para Hitler. Aí passa novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e Hitler nem responde à proposta. Aí Stalin teve certeza. Ferrou, maluco. Mas eu tô até agora sem entender por que o comunista não mostrou tudo isso no vídeo dele. Stalin fazer gestos extravagantes de amizade para Hitler e tentar entrar para as potências nazifascistas não deve ser um problema para ele, né? Problemão mesmo são os franceses perseguindo o sindicato. O governo francês estava fazendo o quê? Proibindo o Partido Comunista e perseguindo os sindicatos. Eu prometo para vocês que esse close no dente dele não foi edição minha. Tá no vídeo original. Ele não tomou a iniciativa de me atacar, dizendo que eu estava omitindo as coisas e que ele ia revelar as minhas falsificações? Alguém que se coloca no papel de revelador de mentiras não poderia mentir assim. Mas ele tá omitindo tudo, maluco. E o mais curioso é que tudo isso que o professor Roberts diz, eu mostro bonitinho no meu livro, do Pacto Nazi-Soviético, que o professor mesmo revisou. Mesmo sem citar Stalin's Wars no meu livro, eu reforço a conclusão do professor Roberts de que a paz e cooperação a longo prazo eram as coisas que Stalin mais queria em relação a Hitler. E não guerra. Inclusive, ele não disse no vídeo dele que a Iugoslávia resistiu bravamente aos nazistas? Foi mais fácil para a Alemanha conquistar países como Holanda, Noruega e França, do ponto de vista militar, do que, por exemplo, manter a ocupação em países pobres, agrários, com exércitos ridículos, como é o caso da Albânia, como é o caso da Grécia, como é o caso de vários territórios do que era a antiga Iugoslávia, sabe? Como é que os caras levam um cacete na Albânia e na Grécia e na Bulgária, por exemplo, e não levam um cacete, com perdão do linguajar popular, um cacete na França?
não leva um cacete na Tchecoslováquia, não leva um cacete na Holanda, não leva um cacete na Noruega e por aí vai indo. Mas sabia que o professor Roberts diz que Stalin abandonou os comunistas da Iugoslávia que pediram ajuda para formar uma aliança antinazista com os soviéticos? Ele não mostrou isso no vídeo, né? Mas o professor Roberts fala disso no livro dele. Já que ele escondeu isso, deixa eu te contar então. Pois é, os comunistas da Iugoslávia foram deixados à própria sorte para enfrentarem os nazistas sozinhos. Porque nas palavras do próprio vice-comissário para os assuntos estrangeiros, Andrei Vyshinsky, os soviéticos tinham um tratado com os nazistas e não queriam prejudicar seu relacionamento com eles. Eu falo e eu provo. Vamos pro livro do professor Geoffrey Roberts, que o nosso povo soviético não leu, não sabe nada, porque ele não sabe nada de inglês. Aqui no capítulo 3, nas páginas 61 e 62. Inclusive, Molotov caguetou o pedido de ajuda dos comunistas iugoslavos para o embaixador nazista Schulenburg, meus amigos. E ainda garantiu que os nazistas não precisavam se preocupar que esse tratado não dificultaria a entrada da Iugoslávia no eixo. Ao contrário, ia até facilitar. Aqui o professor mostra que desde outubro de 1940 estava começando a rolar tensões entre os alemães e os soviéticos nos Balcãs. Aí a União Soviética tentou trazer a Bulgária para um pacto de ajuda mútua em caso de ataque alemão, mas a Bulgária negou. E aí, com essa tensão aumentando, Moscou tentou negociar uma frente anti-alemã com a Iugoslávia em outubro de 1940, com a própria embaixada soviética em Belgrado e o Partido Comunista relatando manifestações populares massivas querendo uma aliança com a Rússia. Mas adivinha só? Stalin pulou fora, meus amigos. Achou que era mais seguro não prejudicar a paz com Hitler e deixou os iugoslavos se virarem. Inclusive, lembra que no vídeo passado o comunista disse que os britânicos e franceses não estavam fazendo nada na guerra, né? Só tomando chazinho da tarde, fazendo sexo na frente das lojas e que eram todos simpatizantes do fascismo, né? Mas olha aqui, nessa mesma página, o professor Roberts refutando o Comuna. Somando-se às preocupações de Moscou estava a posição na Grécia, invadida pela Itália em outubro de 1940, que agora contava com 100 mil tropas britânicas lutando em seu território. Mas enquanto 100 mil britânicos lutavam contra o fascismo na Grécia, Stalin estava como? Eu roso no seu braço e passo sem mexer, feliz por um segundo. Mas não esqueça da Iugoslávia pedindo ajuda a Stalin, pulando fora depois. O professor Roberts continua dizendo que em 30 de março o governo iugoslavo ofereceu à embaixada soviética uma proposta de aliança militar. E aí Molotov convidou Belgrado a mandar uma delegação a Moscou. As conversas começaram nos dias 3 e 4 de abril de 1941, com as negociações sendo... A intenção do Jones Manuel é realmente inverter o que aconteceu de fato, né? E que está amplamente documentado, inclusive, pelos especialistas que ele indica. Os liberais, as democracias liberais, de fato estavam enfrentando os nazistas e os soviéticos eram aliados, eram amiguinhos dos nazistas. E ele quer inverter a lógica. Não, porque esses franceses, britânicos, eram uns vagabundos que estavam só bebendo vinho e transando. Não estavam nem aí pra guerra. Quem realmente estava enfrentando os nazistas eram os soviéticos. É literalmente o contrário do que aconteceu e do que o próprio professor que ele indica fala. Sendo feitas pelo comissário Andrei Vyshinsky. O professor mostra que os iugoslavos queriam uma aliança militar, mas Stalin ofereceu só um pacto de não agressão e amizade. Aí, olha a franqueza de Vyshinsky. Vyshinsky foi bastante franco sobre a razão para isso. Olha aqui. Temos um acordo com a Alemanha e não queremos dar a impressão de que estamos violando este acordo. Acima de tudo, não queremos perturbar este acordo. Até calor agora, meu Deus do céu. Eu falei no primeiro vídeo que uma hora ele ia ficar... Não sei se isso aí é só performático ou se realmente bateu calor, porque eu acredito. Vejam só vocês. Não vamos incomodar os nazistas. Não pode incomodar. Imagina se Hitler acha que a gente tá querendo fazer alguma coisa contra ele. Deus me livre. Esses eram os comunistas, os soviéticos super antinazistas e que eram os reais combatentes, né? Que estavam querendo salvar o mundo desse mal terrível. Estamos percebendo. Poxa, o camarada podia ter mostrado isso, né? Mas preferiu esconder do público dele. Agora lembra que essa negociação foi em abril de 1941. Os soviéticos continuavam fazendo tudo para manter a paz com os nazistas. Aí, o que Molotov fez depois dessa reunião? Foi correndo contar para o embaixador nazista. Olha o professor Roberts explicando tudo aqui. De acordo com esta prioridade, Molotov telefonou a Schulenburg na noite de 4 de abril para lhe dizer que a União Soviética iria assinar um tratado de não agressão com a Iugoslávia. Schulenburg protestou que as relações entre a Iugoslávia e a Alemanha estavam neste momento tensas, já que a questão da adesão da Iugoslávia ao pacto tripartite era incerto. Mas aí Molotov garantiu ao nazista que não tinha contradição alguma entre a adesão da Iugoslávia ao eixo e o pacto proposto, e que a questão nas relações germano-iugoslavas era uma questão a ser resolvida por Berlim e Belgrado. O esquema era entre eles lá, e os soviéticos não iam nem se meter. Que coisa, hein? Que ajuda para os iugoslavos, hein?
E aí Molotov termina dizendo que a União Soviética viu o pacto de não agressão e amizade com a Iugoslávia como favorável para a paz e a diminuição das tensões nos Balcãs. Ou seja, Molotov garantiu aos nazistas que esse pacto ia facilitar as vidas dos nazistas na região. Agora olha que incrível isso aqui. O professor Roberts fala de um banquete que rolou com a presença de Stalin e o delegado de Belgrado, Savic. E aí rolou um papo bem legal entre eles, ó. Dá uma olhada aqui. Savic disse que se a Alemanha invadisse, eles iriam lutar até o último homem. E que os russos iam ter que lutar também. E aí Stalin respondeu que beleza, Hitler tá sem freio mesmo, é um vacilão querendo intimidar ele, mas que ele não tinha medo. Aí Savic respondeu pra Stalin: tá sabendo que Hitler tá querendo meter o pau em vocês, né? Aí Stalin respondeu: aquele calvo banguelo acha que eu tenho medo dele? Pode vir ele e a torcida do Bayern de Munique toda, que eu quebro eles. Assim, a gente não quer guerra. A gente assinou um pacto camarada com eles até. Enfim, esse é só um resumo mais ou menos acurado da conversa que está na página 62 do livro do professor Roberts. Mas o que interessa pra gente mesmo aqui é a conclusão do professor Roberts dessa situação maluca aqui com a Iugoslávia, que está no final da página, entre a página 62 e 63, saca só. Mas a bravata verbal de Stalin não correspondia às suas ações. Mais tarde, naquele dia, os alemães, preocupados com a vacina... Aqui, mais uma vez, o Thiago já antecipando uma coisa que ele sabe que poderia ser canalhamente utilizada para continuar alimentando essa narrativa patética de que Stalin era o grande algoz dos nazistas. Ah, teve essa conversa de boteco aqui que rolou com outro maluco, que prova que Stalin tava louco de vontade de descer o pau no Hitler. Então, só que era só bravata mesmo, porque na prática ele não fazia nada disso. O próprio professor, mais uma vez, a autoridade do Jones Manuel, confirmando. A própria referência do Jones faz questão de todas as vezes desmentir a narrativa principal que o Jones defende no canal dele, cara. Como é que pode uma coisa dessas, né? Opa, tirei o enquadramento. A campanha grega dos italianos, bem como sobre as hostilidades do novo governo em Belgrado, lançou uma invasão à Iugoslávia e à Grécia. Dentro de 2 semanas, Belgrado estava pedindo paz. As forças britânicas que lutaram na Grécia resistiram um pouco mais, mas no início de maio eles foram expulsos do continente grego e o país ficou sob ocupação alemã também. Os iugoslavos não receberam nem suprimentos, nem simpatia dos soviéticos. É possível que se os iugoslavos tivessem resistido por mais algum tempo, alguma ajuda soviética poderia ter sido disponibilizada. Mas, com mais uma vitória fácil da Blitzkrieg alemã, Stalin optou por evitar conflito com Hitler pela Iugoslávia. Na verdade, com a queda da Iugoslávia, Stalin parece ter decidido que, doravante, a melhor maneira de lidar com Hitler seria por apaziguamento. Nada disso o comunista te contou, né? Vários pontos precisam ficar claros aqui. Primeiro, Stalin só fez bravata sobre a Iugoslávia. Na hora H, pulou fora. Segundo ponto, os ingleses estavam lutando junto com os gregos contra os nazifascistas para salvar a Grécia, enquanto Stalin estava... Terceiro ponto, quando a Alemanha invadiu a Iugoslávia, os soviéticos simplesmente ignoraram. Por quê? Quarto ponto, Stalin queria evitar conflito com os alemães e decidiu que a melhor atitude dali pra frente era apaziguar Hitler. Mais uma prova de como Stalin não queria em nenhuma hipótese guerra com Hitler, muito menos partir pro ataque. Quantas informações relevantes, só nesse pequeno subtítulo do professor Geoffrey Roberts, que o comunista escondeu do público dele. Mas calma, que agora que a gente estudou direitinho os argumentos do professor Roberts, vamos deixar o próprio professor Roberts explicar pra gente sobre esse apaziguamento de Stalin a Hitler e como ele abandonou a Iugoslávia para não prejudicar o bom relacionamento com os nazistas. Fantástico, professor. É por isso que o senhor fala no seu livro sobre esse apaziguamento no estilo soviético, no qual os soviéticos frequentemente criticavam as políticas de apaziguamento anglo-francesas, mas aí a União Soviética acabou fazendo muito mais que a Grã-Bretanha e a França jamais fizeram. Isso é verdade, absolutamente verdade. Pelo menos em termos de gestos, tudo eram gestos. Veja bem, e quando as coisas chegaram a um ponto realmente crítico, eles tiveram a oportunidade de resistir de verdade ao que os alemães estavam fazendo. Por exemplo, em relação à Iugoslávia, na primavera de 1941, quando os alemães basicamente derrubaram o governo iugoslavo, eles enviaram tropas para assumir a Iugoslávia. Os soviéticos tiveram a chance de traçar um limite claro ou resistir a tudo aquilo. Mas, na verdade, eles não fizeram nada. Eles se retiraram de qualquer confronto com a Alemanha sobre o que estava acontecendo na Iugoslávia naquele momento. Então, isso por causa dessa política, justamente. Eles tinham que fazer de tudo para não irritar Hitler, para não provocar uma guerra nazi-soviética. Então, na verdade, eles queriam adiar a guerra ao máximo possível. O professor não deixa dúvidas sobre como Stalin não ajudou a Iugoslávia para não irritar Hitler, provando mais uma vez como que Stalin não queria em nenhuma hipótese guerra contra os nazistas e estava disposto a fazer de tudo para apaziguar Hitler. Essa vergonha, o comunista escondeu do vídeo dele. E falando em vergonha, lembra que ele passou a primeira hora do vídeo dele usando um autor comunista, o Losurdo,
para tentar provar que a União Soviética não é um regime totalitário? Mas sabe quem diz que a União Soviética era um regime totalitário? O nosso excelente historiador, o professor Geoffrey Roberts, aqui em Stalin's Wars. Em breve, a Guerra de Stalin. Olha o que o professor Roberts diz aqui sobre as conquistas territoriais soviéticas durante a Segunda Guerra. Está aqui na página 319, do livro original, não do Pipipichu. A extensão do poder comunista proporcionou o trampolim para a sovietização da Europa Oriental. Isso significava impor um modelo soviético de socialismo aos estados da Europa Oriental. Propriedade estatal e economias controladas, planejamento estatal centralizado, agricultura coletivizada e intrusão comunista totalitária na sociedade civil. O elemento de stalinização também foi introduzido na forma de cultos à personalidade dos líderes partidários locais, imitando o terrorismo político do regime de Stalin antes da guerra, na forma de expurgos, prisões, julgamentos de fachada e execuções. É vergonha que chama? Que o cara passa 1 hora do vídeo dele tentando dizer que a União Soviética não era um regime totalitário, mas o autor que ele cita como um excelente historiador e que ele usar para me refutar, diz que era um regime totalitário. Por que ele não mostrou isso pro público dele? Ia pegar mal pra caramba, né? O camarada é mestre em desonestidade e metodologia fajuta, senhoras e senhores. Tá, Manel, mas pelo menos Stalin nunca deu ajuda militar à Alemanha. Pelo amor de Deus, diz que não. Fala pra gente que o professor Roberts não diz isso. Calma, combinada. Se ele não mostrou no vídeo dele, é porque com certeza o professor Roberts não diz nada disso. E nós, o povo soviético, jamais esconderia essa informação tão relevante pro público dele, certo? Com Errado. certeza. Hoje é um dia difícil para os tupinis soviéticos, meus amigos. Página 43. A cooperação de Stalin com Hitler na esfera militar foi mais discreta, mas ainda assim valiosa para os alemães. Quando os bombardeiros alemães atacaram a Polônia em setembro de 1939, foram auxiliados por sinais direcionais de uma estação de rádio soviética. Isto foi seguido pela coordenação do Conselho Soviético de Forças Armadas Alemães, depois que o Exército Vermelho invadiu a Polônia em 17 de setembro de 1939. Os soviéticos abriram seus portos no Mar Ártico aos navios alemães que necessitavam de refúgio e permitiu que os alemães estabelecessem uma base submarino secreta. Mas não eram aliados não, pô. Aliados, amiguinhos. Imagina se fossem. Os soviéticos que ele paga tanto pau ajudaram, inclusive operacionalmente, né? Militarmente, auxiliando nos sinais de rádio, dando espaço numa base secreta de submarinos. Até esse tipo de ajuda eles deram. E o cara quer emplacar essa narrativa de que não, de que Stalin era o cara que sempre quis derrubar Hitler e o nazismo. Estamos vendo. Em território soviético perto de Murmansk, uma base que permaneceu operacional até se tornar redundante após a invasão alemã da Noruega em abril de 1940. Olha aqui, jogando mais uma vez na cara do comunista como que os britânicos estavam lutando e bloqueando os submarinos alemães, tentando acabar com o fluxo econômico e de materiais para a Alemanha. Mas quem estava ajudando os nazistas a contornarem esse bloqueio britânico? Jojo Stalin. Os soviéticos ajudavam os nazistas a escaparem do bloqueio britânico contra os nazistas. Esse é o tipo de informação que explode mentes comunistas. Por que o Manel escondeu isso do proletário brasileiro, hein? Ele não é revelador das falsificações alheias? Inclusive, eu cito no meu livro exatamente isso, essa ajuda militar que os alemães estavam recebendo dos soviéticos em Minsk. Olha aqui, como bate direitinho com esse argumento do professor Geoffrey Roberts, aqui na página 176. Ó. Porém, a ajuda não era apenas material. Os soviéticos ajudavam os nazistas em seus ataques. Eis um exemplo desconcertante. As autoridades soviéticas concordaram em permitir a transmissão de sinais a partir de Minsk para ajudar a navegação da Luftwaffe. E isso desde a invasão da Polônia. Bateu direitinho com o que o professor Geoffrey Roberts diz aqui no seu livro. Agora, sabe outra coisa que eu suspeito, mas não tenho certeza, mas eu acho que o comunista se escondeu do público dele nesse vídeo asqueroso? O reforço que Stalin fez para restaurar os laços culturais com a Alemanha. E não rolou só cooperação econômica militar não, galera. Rolou cooperação cultural e ideológica também. Mas o comunista só não contou isso porque o vídeo dele estava ficando muito grande, né? E não ia ter espaço para trazer essa informação tão relevante para o público dele. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse mais 5 minutinhos, ele falava sobre isso. Mas relaxa, que eu conto para você. Stalin's Wars, página 43, da versão original, não a pipipichu. Na frente ideológica, a imprensa soviética cessou seus ataques ao fascismo e nazismo, enquanto na esfera cultural foram tomadas uma série de medidas para restabelecer e desenvolver ligações entre a União Soviética e a Alemanha.
Mas, de longe, a dimensão mais importante da parceria com Hitler foi geopolítica. Enquanto a guerra continuava e enquanto Hitler precisava da amizade com Stalin para proteger seu flanco oriental, os alemães não competiram com os soviéticos em sua esfera de influência designada no Báltico. Por que será que nesse videozeco de quase 3 horas, o comunista não citou nada disso? Só citou coisas positivas. Só fez cherry picking para tentar citar só coisas positivas que o professor Roberts falava sobre Stalin. Logo ele, um doutor soviético metodológico expositor das falsificações e mentira dos outros? Será que ele está fazendo isso? Isso é um propagandista trabalhando, né? Porque ele só quer fazer propaganda do regime de estimação dele e tá cagando pra um estudo sério? Eu sempre fiquei quieto na minha, sem mexer com ninguém. Mas comunista chato pra caramba, foi mexer com quem não devia. E passa essa vergonha aqui, pra entrar na história da internet brasileira. Agora, e sobre aquelas eleições que os países invadidos teriam votado de bom grado para fazer parte da União Soviética? Será que eles quiseram mesmo fazer parte voluntariamente da União Soviética? O professor Roberts fala isso pra gente em detalhes aqui na página 77. Ó. Não é necessário dizer que as eleições foram fraudadas e em novembro estas assembleias Poxa, comunista fraudando a eleição? Não é de possível. grupos populares votaram unanimemente pela incorporação na União Soviética. Em busca de controle político total, as autoridades soviéticas foram implacáveis no uso do terror e no incentivo à violência comunitária interétnica e à guerra de classes. Uma política particularmente repressiva foi aplicada em relação à minoria polaca na Bielorrússia Ocidental e na Ucrânia Ocidental, que eram vistas como as mais prováveis fontes de oposição ao novo regime soviético. Cerca de 400 mil poloneses, de uma população total de 12 milhões, foram presos, deportados ou, em muitos casos, executados. Entre as vítimas estavam 20 mil oficiais poloneses prisioneiros de guerra e prisioneiros políticos, executados entre março e abril de 1940, da forma mais infame na floresta de Katyn, perto de Smolensk. E o professor mostra que, a partir de 1940, os estados bálticos também foram ocupados pelo Exército Vermelho e incorporados à União Soviética, e tal como a Bielorrússia Ocidental e a Ucrânia Ocidental, foram sujeitas à sovietização forçada. Aliás, eu mostro exatamente esse ataque brutal aos poloneses no meu livro, na página 152. Será que o comunista vai dizer que eu estou falsificando alguma coisa agora? Acho que não, né? Ainda bem que ele diz que o professor Roberts é um dos melhores do Eu acho que vai, eu não sei como, mas ele vai dar um jeito de distorcer a realidade como eles sempre fazem, Thiago. mundo. Ufa, mas respira fundo, camarada. Você esqueceu de contar que na página 90, o professor Roberts é ainda mais direto sobre as ações brutais soviéticas nos países conquistados. Olha aqui, tal como a Bielorrússia Ocidental e a Ucrânia Ocidental, a Bessarabia e a Bucovina do Norte foram rapidamente incorporadas como territórios da União Soviética. Um processo semelhante de incorporação começou nos Estados Bálticos em julho de 1940. Embora contestado pela maioria da população, uma minoria ativista da esquerda de base urbana deu as boas-vindas à ocupação do Exército Vermelho e exigiu o poder soviético e a incorporação na União Soviética. Por que será que é sempre assim com os comunistas? Este sentimento radical entre setores da população levou Moscou a repensar a sua oposição à sovietização e até meados de agosto, eleições fraudulentas foram realizadas, novas assembleias populares nos 3 estados bálticos que não votaram devidamente pela incorporação à União Soviética. Na Que então votaram, né? Depois história disso. soviética é sempre uma minoria que bagunça tudo. E para a maioria de um país votar para fazer parte da União Soviética só tem um jeito. E o professor Roberts disse: eleições fraudulentas. União Soviética e fraude deveriam ser sinônimos no dicionário. Mas o revelador das falsificações e mentiras escondeu de você uma outra informação muito desagradável mesmo, apresentada pelo professor Geoffrey Roberts em Stalin's Wars. Ou vamos dar o benefício da dúvida para ele, é porque ele não leu mesmo o livro do professor Roberts. Mas eu te conto. Se liga, que essa é uma fofoca das brabas. Você sabia que em agosto de 1940, Churchill enviou um novo embaixador britânico, Stafford Cripps, à União Soviética para abrir negociações com Stalin contra a Alemanha? Mas aí, você sabe qual foi a resposta de Stalin? Página 56. Do livro do professor Geoffrey Roberts. Ele explica pra gente que Stalin, em pessoa, rejeitou essa oferta britânica, alegando que antes os britânicos não quiseram e que Stalin queria mudar o velho balanço de poder da Europa, que era prematuro dizer que a Alemanha iria dominar a Europa, muito menos o mundo, e que os alemães não eram tão fortes assim, ou seja, tio Stalin deu-lhe um toco no embaixador britânico e rejeitou a oferta de aliança com os britânicos. Mas agora vem a conclusão explícita do professor Roberts sobre por que Stalin fez isso. Página 57, eu leio na íntegra para vocês aqui. 2 semanas depois desta reunião, Molotov forneceu ao conde Schulenburg, o embaixador alemão, um relatório editado, mas não impreciso, das conversas entre Stalin e Cripps. A mensagem de Stalin para Hitler era clara. Ele queria continuar o pacto nazi-soviético. Caramba. Ele ainda fez questão de rejeitar a aliança com os verdadeiros antinazistas para continuar do ladinho de mãos dadas com o austríaco do bigodinho.
Que vídeo destruidor de narrativa comunista é esse, hein, meu amigo? Stalin preferiu manter o pacto com os nazistas do que fazer uma frente antinazista com os ingleses, que já estavam em guerra com os nazistas, diga-se de passagem. Mas calma que tem mais. O professor Roberts continua. Essa mensagem foi reforçada por Molotov em seu discurso ao Soviético Supremo. Cara, não é um ponto ou outro, é muita coisa, Tem que ser muito canalha pra defender essa versão totalmente distorcida da história de que Stalin era um antinazista ferrenho, ao contrário dos vagabundos das democracias liberais, né? Bom, mas é o que os comunistas são, de fato. Os que não são imbecis que apenas seguem esses propagadores de merda, desinformação, distorção, que reescrevem a história de fato, estão lá, defendendo de forma culposa, porque é impossível eles não saberem de todas essas informações. Eles escolhem omitir e distorcer para defender a versão da narrativa deles. Porque no fim das contas, vira só uma guerra de rótulos. Se eles entendem que o grande líder que eles admiram era um aliado de Hitler, parceiraço que queria permanecer na sombra do austríaco do bigodinho, então eles não veem problema nisso. Eles só sabem que eles precisam esconder isso do público, do povão, para manipular os trouxa. Mas não dá para acreditar que o cara nunca viu nenhuma dessas informações, que ele não escondeu isso deliberadamente. Em 1º de agosto de 1940, quando ridicularizou as especulações da imprensa de que a União Soviética considerava a nova posição de poder da Alemanha na Europa desagradável e intimidadora. Pelo contrário, disse Molotov, o pacto nazi-soviético era agora mais importante do que nunca e foi baseado não em considerações fortuitas de natureza transitória, mas nos interesses políticos fundamentais de ambos os países. O professor Roberts foi tão claro aqui que eu não preciso nem explicar nada, mas tem alguns pontos que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, se antes da guerra começar Stalin tinha alguma preocupação de que os ingleses e franceses iriam jogar os soviéticos contra os nazistas na hora H, agora ele não tinha mais dúvidas. Os ingleses estavam em guerra com os alemães e a França já tinha caído, uma semana antes dessa reunião, inclusive. Segundo ponto, Stalin preferiu manter a paz e o pacto com os nazistas do que aproveitar essa oferta britânica de aliança. O que prova mais uma vez que a União Soviética não queria tomar a iniciativa para atacar a Alemanha. Isso não era uma opção para eles, nem com essa oferta britânica de ajuda mútua. Terceiro ponto, Molotov mais uma vez confirmou no Soviético Supremo, a mais alta cúpula comunista soviética, que o pacto entre eles e os nazistas não era de natureza transitória, mas era de interesses políticos fundamentais entre eles. Inclusive, Stalin teve uma outra evidência da seriedade dos britânicos na luta contra os nazistas. Eles rejeitaram mais uma oferta de paz de Hitler. O professor Roberts mostra, ainda aqui na página 56, olha. A preocupação de Hitler, nesta época, era com a Grã-Bretanha, não a Rússia. E ele não conseguia entender por que os britânicos haviam rejeitado mais outra oferta de negociações de paz. E o comunista ainda tem coragem de dizer que os ingleses e britânicos não estavam lutando contra os fascistas. Sim, eu disse e eu repito. Até 22 de junho de 1941, os verdadeiros antifascistas eram os britânicos e os ingleses. Eles estavam lutando e rejeitando todas as ofertas de paz dos nazistas. Enquanto isso, a União Soviética estava como? E o comunista omitiu tudo isso do vídeo dele? Que pessoa mais transparente, gente. Um dos aspectos no meu livro, que eu deixo muito claro, é como os comunistas tentaram esconder e negar a existência do pacto com os nazistas. Ora, se os pactos, isso mesmo, no plural. No fim das contas, o vídeo só provou ainda mais o quão acurado é o livro do Thiago Braga, né? Foi uma excelente propaganda, além disso. Pactos. Porque não foi só o pacto de não agressão com os nazistas. Esse pacto de não agressão é a única coisa que os comunistas falam como se só existisse ele. É só pacto de não agressão. Mas eles nem devem saber que existiram pelo menos 3 outros pactos e protocolos secretos, que eu tenho certeza que você nunca viu nenhum web comunista falando deles. É só o pacto de não agressão que existe. Mas não tema, eu tô aqui para te contar. Além do pacto de não agressão, de 23 de agosto de 1939, no mesmo dia eles assinaram um protocolo secreto. E só um mês depois, em 28 de setembro de 1939, eles assinaram mais 2 pactos secretos. O primeiro é o Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviética. Isso mesmo. A amizade está no título. E no 4º artigo desse mesmo tratado. E o segundo protocolo secreto é a declaração dos governos do Reich alemão e da União Soviética. Então, se todos esses pactos fossem mero pragmatismo político, ou realpolitik, e não interesse de Stalin de realmente apaziguar Hitler e evitar guerra a qualquer preço, por que eles mentiram e negaram a existência desses pactos no julgamento de Nuremberg, quando os nazistas jogaram no ventilador dizendo que eles tinham assinado esses pactos secretos com os soviéticos no início da guerra? Quer saber a resposta? O professor Roberts te conta direitinho agora. Então por que eles mentiram todo esse tempo sobre a existência desse protocolo secreto com os nazistas, professor? Essa resposta você pode encontrar aqui no meu livro. Veja, a Biblioteca de Stalin. Essa Biblioteca de Stalin já foi publicada em português em Portugal. E no futuro próximo, nós vamos publicar
em português brasileiro. Você encontrará explicações das suas respostas nesse livro. Na verdade, é muito simples. Veja, tem a ver com o julgamento de Nuremberg. Em 1946, os líderes nazistas foram julgados por esse tribunal. E os líderes nazistas foram acusados de conspiração por lançar uma guerra de agressão, não é? Os advogados de defesa alemães apresentaram o protocolo secreto. E o pacto nazi-soviético, durante o processo de julgamento, o argumento usado por eles, basicamente, bom, se os líderes são culpados de conspirar uma guerra de agressão, os soviéticos também são, consequentemente, porque eles também assinaram um acordo secreto que pronunciava claramente sua conspiração para invadir a Polônia e, em seguida, os Estados Bálticos. Então, o que os soviéticos fizeram diante disso? Em Nuremberg, eles eliminaram essas evidências naquele julgamento e eles denunciaram como sendo uma fabricação. Foi isso que eles disseram. Imagine você. Uma vez que eles disseram no julgamento, em 1940... Mentiram pra não pagar pelos crimes deles, né? Típico de comunista, óbvio. Que era tudo uma fabricação, eles mantiveram aquela posição. Então, veja, quando alguns anos depois os americanos publicaram um texto com isso, como parte de sua luta ideológica na Guerra Fria contra a União Soviética, os soviéticos mantiveram sua posição anterior. Aliás, eles tentaram nem falar disso, mas se forçados a responder, eles mantinham aquela velha resposta de que era uma falsificação. E eles ficaram nisso até 1989. Foi somente em 1989 que a União Soviética admitiu realmente que o protocolo secreto era um documento autêntico. Então, veja, essa posição foi a que eles tomaram no julgamento de Nuremberg. Próxima pergunta. A Revolução Brasileira acaba aqui. É isso. Que vídeo excelente, sensacional, nenhuma surpresa, é claro, já esperava um grande trabalho do Thiago Braga, porque é sempre um grande trabalho, mas o que eu ouvi falar antes de fazer o react, que eu vi o pessoal falando nas redes sociais, que foi uma aniquilação completa, que não sobrou pedra sobre pedra, que ele realmente destruiu cada átomo do Jones Manuel, era verdade. Não sobrou nada, realmente não sobrou nada. Destruiu toda a narrativa, mostrou como o cara é incompetente em todas as áreas que ele fica pagando de intelectual e de especialista. Mano, uma das maiores destruições da história do YouTube mundial, sem dúvida. Brabo demais, não foi à toa a caracterização como Braga Yaga, né? O bicho papão dos comunistas fez o seu trabalho mais uma vez. Sensacional. Enfim, muito obrigado pra você que acompanhou a minha saga de reacts desses 2 vídeos gigantescos do Thiago Braga, que provavelmente já assistiu o vídeo e voltou para assistir o react novamente e ficou até o fim. Agradeço muito se puder deixar um like, se inscrever no canal, passar o vídeo adiante, enfim, tudo aquilo que ajuda no engajamento e no algoritmo, enfim, para que eu continue, né, trazendo mais vezes os reacts dos vídeos do Thiago jantando os comunistas, que é sempre um conteúdo sensacional e que eu sei que vocês gostam bastante. Então, é isso. Muito obrigado para todos que ficaram comigo até o final. Valeu. Até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem